Olá a todos, eu sou Mário Gandra, bem-vindos ao Point of View, onde apresento o meu ponto de vista sobre acontecimentos do panorama da atualidade, porque é cada vez mais importante e urgente exercer o nosso direito à opinião. Bom, e para o nosso vídeo de hoje, uma vez que estamos sobre o completamento de um ano sobre a data da entrada das tropas russas no território ucraniano, poderemos fazer aqui uma breve reflexão sobre a situação atual e o que aconteceu neste ano. Primeiro que tudo, aquilo que é nítido para todos é que a situação está extremamente complexa, é que a guerra continua muito violenta, com mais armas ocidentais para o regime de Zelensky, com mais bombardeamentos russos sobre a Ucrânia, com mais vítimas mortais. E por outro lado, e simultaneamente, a situação da Europa continua a degradar-se. Mais inflação, crise energética, taxas de juro altíssimas, graça mais pobreza em muitos países, situação social e económica terrível. As sanções contra a Rússia têm-se virado contra os povos dos países europeus. E durante este ano, o que soubemos nós que pode ajudar a interpretar esta tão complexa situação? Algumas coisas extremamente interessantes, das quais é necessário tirar algumas conclusões importantes também. Creio que não escapou a ninguém o conhecimento de que Merkel primeiro e François Hollande logo a seguir confessaram em entrevistas que a visão ocidental sobre os acordos de Minsk era uma visão instrumental. Isto é, pensava-se que era necessário ganhar tempo para preparar o regime neonazi de Zelensky, estar, portanto, em condições para vir a defrontar a Rússia. Desde 2014 até 2021 tiveram, na verdade, bastante tempo. Mas não deixa de ser escandaloso que os dois dirigentes fundamentais dos países que, em nome da OSCE, deveriam servir de árbitros, fiscalizando o cumprimento dos acordos, não é, penso que, demais considerar escandalosas estas confissões dos dois principais dirigentes. E este é um aspecto dos aspectos que merece provavelmente maior reflexão. Outro foi também uma espécie de uma confissão, desta feita do ex-primeiro-ministro israelita Bennett, que também com muita serenidade afirmou que durante o tempo pouco, é certo, que os representantes da diplomacia israelita acompanharam a Turquia no esforço de paz realizado, esses representantes procuraram minar e boicotar o êxito das conversações entre a parte russa e a parte ucraniana. Porquê? Porque o regime israelita, segundo as palavras do próprio ex-primeiro-ministro Bennett, quando se trata de questões internacionais, costumam seguir as indicações de Washington, da administração americana. E as orientações eram de que, a todo custo, a paz, as conversações de paz nunca poderiam chegar a bom termo entre as duas partes. Não deixa de ser também escandaloso. E por último, entre
as tais coisas que vieram ao conhecimento, temos o caso da destruição dos pipelines Nord Stream 1 e Nord Stream 2. É evidente que já se suspeitava de que teria sido um ato terrorístico e que esse ato terrorístico só podia vir do lado ocidental. Entretanto, e recentemente, coisa que já falámos anteriormente no canal, o jornalista Prémio Pulitzer Simon Hersh veio evidenciar numa investigação conduzida autonomamente, com fontes muito bem colocadas, que, na verdade, o ato da destruição dos pipelines russo-germânicos é da responsabilidade dos Estados Unidos da América, por ordem direta do presidente Biden. Talvez não só dos Estados Unidos, mas com a responsabilidade também de outros países. Entretanto, e isso parece ainda agravar mais a situação, a decisão de proceder a esta destruição foi tomada em data anterior à da entrada das tropas russas na Ucrânia. Muito se poderia dizer sobre isso e, naturalmente, desafiamos todos aqueles que queiram conhecer melhor, queiram procurar compreender com cabal ou mais completa capacidade de interpretação os fenómenos que estão a rodear toda esta crise. O desafio é de que o façam, porque há pano para mangas e o interesse, além da preocupação, não vai morrer. Foram 3 pontos significativos. Evidentemente, muita coisa aconteceu, muito mais coisa aconteceu. Neste momento, não há nenhuma dúvida de que a situação não melhorou. A situação está complexa e vai-se agravando. A violência da guerra agrava-se, as vítimas multiplicam-se, mais armamentos, mais bombardeamentos e a situação da Europa, com as sanções a fazerem ricochete contra a União Europeia e contra os países que as tomam, prejudicam sobretudo esses países e os povos desses países ainda mais do que os Estados Unidos da América e o seu povo, que também não deixam de ser atingidos e prejudicam ainda mais os povos europeus, mais ainda do que, muito provavelmente, o povo russo, que seria aquele que se pretenderia atingir com estas sanções. A situação na Europa é aquela que sabemos, extremamente complicada, extremamente grave, crise energética, inflação para ficar, taxas de juros altíssimas, problemas de recrudescimento das faixas de pobreza na maioria dos países europeus. Situações gravíssimas. Esse é o resultado da política de seguidismo dos governos dos países da União Europeia e das estruturas da União Europeia. Entretanto, como a situação não se resolve a contento do dito Ocidente coletivo, a campanha de desinformação a que temos assistido continua. E neste momento, depois da diabolização de Putin, depois de notícias completamente estapafúrdias sobre a situação da guerra e as derrotas que a Rússia viria tendo, terá tido algumas, mas na verdade a situação da guerra é completamente diferente daquela que passa maioritariamente nos mídias ocidentais, e toda essa situação hoje vem a criar a necessidade de uma alteração na campanha propagandística
que é conduzida a partir dos Estados Unidos da América, dos think que pensam nas linhas de força que uma campanha de marketing político, de intoxicação da opinião pública deve seguir. Hoje, então, depois dos passos dados anteriormente, aparece a ideia de que, ok, então vamos para a paz. Começa a ouvir-se a palavra paz pela primeira vez, e a propósito, e entre parênteses, porque isso também mereceria uma reflexão muito mais prolongada. Hoje mesmo, hoje, 24 de fevereiro, a República Popular da China produziu um importante documento onde apresenta uma proposta para a paz na Ucrânia com 12 pontos. É a primeira vez que um país determinante na cena internacional sai a público apresentando uma proposta que tem todas as condições para poder ser discutida. O presidente polaco, Duda, afirmou que era impossível negar a importância de uma proposta feita por um país tão poderoso como a China. Entretanto, já vimos também as reações conjuntas, ou a reação conjunta da NATO e da União Europeia, que dizem simplesmente que a China, como país que nem sequer condenou a invasão russa, não tem condições morais para apresentar uma proposta de paz. Portanto, continuamos a ver que a vontade concreta de chegar à paz pelo lado da União Europeia e da NATO parece que continua a ser bastante pouca. Mas, como dizia, agora as linhas mestras da campanha de propaganda são o chegar à paz derrotando a Rússia. Chegar à paz derrotando a Rússia. E para hoje deixava-vos, caros amigos, a reflexão. Como poderemos chegar à paz derrotando a Rússia? E com a derrota da Rússia, como pretendem os dirigentes da União Europeia e a NATO, com a derrota da Rússia, que mundo teremos? Ou teríamos? Que configurações geopolíticas se viriam a desenhar? O que ganha a Europa e os países da Europa com uma derrota da Rússia? Como ficaria essa situação? Como seria a vida num futuro com uma derrota da Rússia? Quer dizer, uma vitória dos Estados Unidos, da NATO e, eu nem digo da União Europeia, mas das cliques que se instalaram no poder da União Europeia e que hoje a dominam e tão mal a representam.